E o check-up abre espaço agora para falar sobre a cirurgia da obesidade. Com certeza, quem já pensou no assunto tem algumas dúvidas com relação ao procedimento. Que tipo de técnica optar, quais são as indicações? É o que você confere agora no Consultando o Seu Médico. E aqui comigo no quadro Consultando o Seu Médico, o Dr. Henrique Macambira, para falar da cirurgia bariátrica, a famosa cirurgia da obesidade, né, doutor? Tão procurada hoje em dia, tantas pessoas recorrendo à cirurgia bariátrica. Vocês do CITO têm ideia de quantas já fizeram até hoje? 8.600 e um pouco, eu acho. Eu não tenho bem certeza, eu ainda não atualizei bem os dados. Quase 9 mil. Quase 9.000 cirurgias. E aí, doutor, para quem não sabe, para quem pensa em fazer a cirurgia, qual é a diferença, por exemplo, do bypass e do sleeve? São duas técnicas, né, bem procuradas, bem realizadas. Excelente dúvida. Na realidade, a dúvida que é discutida em todos os congressos médicos, não só pelos próprios pacientes, nós médicos temos o tempo inteiro encontros para discutir onde aplicar um tipo de cirurgia, onde aplicar outra cirurgia. O sleeve é uma operação, ambas as operações, elas são muito boas. O sleeve é uma operação que nós só mexemos no estômago e ela leva a uma boa perda de peso naqueles pacientes que têm menor grau de obesidade, Natália. Já a literatura médica, ela mostra que os pacientes que têm um grau de obesidade muito elevado, o sleeve normalmente ele tende a falhar em praticamente 50% dos casos. O objetivo da cirurgia bariátrica, tanto do sleeve quanto do bypass, é fazer uma entrega rápida, fazer com que o alimento chegue rápido no intestino delgado, para ativar uma cascata neurohormonal, produção de hormônios a nível de intestino, para que atue a nível cerebral, para que o cérebro da pessoa seja, de certo modo, modificado para uma saciedade próxima do normal. Não é em nenhum momento impedir. Às vezes a pessoa chega, doutor, eu quero saber quanto vai ficar de estômago, esse estômago vai ficar maior, aquele vai ficar menor. Não, a perda de peso ela tem mais a ver com a chegada rápida do alimento no intestino. Para isso acontecer, o que é que vocês fazem tecnicamente? Tecnicamente, no estômago do sleeve, na cirurgia do sleeve, a gente retira a maior parte do estômago de uma maneira vertical, transformando o estômago, que é um saco, ele vai virar um tubo, ou seja, o alimento vai passar mais rápido. No bypass, a gente faz a mesma coisa, só que um tubo bem pequeno, bem menor, ou seja, a comida vai descer mais rápido ainda. E além disso, a gente pega o alça intestinal que está mais embaixo e vai conectar nesse novo estômago no bypass, fazendo o alimento chegar aí dessa maneira muito mais rápido no intestino. As duas operações, como eu citei, elas são extremamente positivas. Nosso grupo faz as duas, eu acho que, salvo engano, talvez a gente tenha sido pioneiro no sleeve aqui no Ceará, em 2008, eu acho que foi o primeiro sleeve da gente. Dr. Paulo Marcos, que é uma pessoa ilustre aqui da cidade, iniciou o sleeve lá no Hospital Geral César Carlos, então ele tem uma larga experiência em cima de sleeve, né? E agora no Hospital Maternidade Justino de Alencar. Então, na realidade, é uma operação muito positiva, porém, como eu falei agora há pouco, a literatura não recomenda para as pessoas muito obesas, a não ser em situações especiais, porque o índice de falha é muito elevado em pessoas muito obesas. Qual seria o índice de massa corpórea para o sleeve? Bem, aí é onde entra essa história da divergência entre os médicos, né? E aí entra a experiência de cada grupo de profissionais, né? Pessoalmente, a gente se sente confortável de indicar para as mulheres, no máximo até o início da obesidade mórbida, até 40 de massa corporal. Para os homens, pode ser um pouco mais, 44, 43 de massa corporal, porque a diferença entre os dois existe e naquela regrinha básica é como se não existisse. E como eu falei, se o paciente não tiver um refluxo grave, porque caso ele tenha um refluxo grave, esse refluxo ele pode piorar de tal modo, Natália, que hoje estudos de longo prazo nos Estados Unidos mostram, na realidade no mundo todo, mostram que pode haver uma lesão grave de refluxo após 10 anos do sleeve, e que isso pode necessitar de cirurgia para reverter
e a cirurgia que reverte é o bypass. Ou seja, a pessoa fez o sleeve, reganha peso, lá na frente volta a fazer o bypass. E de pós-operatório, qual é a mais tranquila? As duas são excelentes. O sleeve ele incomoda um pouco mais no início, pouquinha coisa, nada de assustar. Porém, no longo prazo, o bypass é uma cirurgia que, como fiscalizasse mais a pessoa. O bypass ele fica lá com um chicotinho na mão, cada vez que você quer fazer exageros alimentares, ele bate em você. O sleeve também é uma cirurgia que, de certo modo, controla, pode causar o dumping, que é um desconforto digestivo se a pessoa ingerir muito carboidratos, como principalmente o doce, o açúcar mesmo, né? Já o bypass ele faz isso de uma maneira um pouco mais intensa. Assim como as gorduras, assim como se você comer muito rápido, os dois fazem, porém o bypass faz de uma maneira um pouco mais intensa. Por isso que talvez estipulas que seja um dos motivos que o bypass controle mais os pacientes com maior grau de obesidade. Mais dúvidas? Então marca sua consulta, né, doutor? Porque o nosso tempo acabou. Mas muito obrigada, então, por essa consulta aqui no programa Check-up hoje. Eu que agradeço por poder esclarecer mais uma vez, Natália. Muito obrigado. Um abraço aí a todos do CITO. Obrigado.